E aí pessoal, Felipe Consórcio na área. Hoje eu, a Fê e o Saulo estamos aqui nas instalações da Porto Seguro em São Paulo e vamos te contar tudo sobre a Assembleia do Consórcio. Fica ligado! Pessoal, a gente está aqui com a Giane Lopes. Qual é o teu cargo aqui na Assembleia da Porto Seguro ou na Porto em geral, Giane? O que você faz aqui? Tá bom. Então, na Porto, eu atuo na Porto Bank mesmo, atuo no produto consórcio, na gerência de produto, e eu sou a sênior de comunicação. Então, cuido de toda a parte de comunicação, que o pessoal só vê aqui a Assembleia, Exato. Mas tem muita coisa por trás. E sim, sou a apresentadora oficial aqui das Assembleias sequenciais do consórcio Porto Bank. Legal, a gente hoje esteve aqui presente assistindo a Assembleia, muito legal estar presente aqui. Fiquei muito feliz com a visita de vocês, inclusive. Muito bom, viu? E ver como tudo isso aqui funciona. Explica pra gente o que é necessário para uma Assembleia de Consórcio ocorrer. Então, é necessário muitas coisas, né? Tem desde toda uma questão operacional, na verdade. Então, tem que ter todo o preparo, a parte sistêmica. Tem uma equipe operacional dedicada a isso. Então, a Stephanie que aparece comigo, ela é focada nisso. Tem toda uma coordenação cuidando. Então, tem toda essa parte operacional. Falando do evento, do encontro em si, então tem toda uma parte estrutural também, né? Desde aqui a reserva do estúdio, tem a equipe que faz a transmissão, né? Então é uma equipe externa que nos apoia aqui, que ele já tem essa expertise de fazer. Tem a minha parte também, a minha participação, então eu sempre tô tocando ali o roteiro, a apresentação que aparece, né? As telas ali, eu que sempre tô atualizando, entendendo como que funciona. E tem uma parte muito importante, eu realmente considero muito importante, que é pegar sempre as perguntas que os nossos clientes mandam e ter esse carinho de responder mesmo. Então, aquilo que eu sempre faço uma análise, né? Falo, olha, eu lembro que essa daqui, olha, a gravação também, falei, ó, essa eu respondi, veio bastante pergunta nesse tema que não respondi mês passado, então a gente sempre traz no mês subsequente para sempre deixar todos os clientes com a informação mais clara possível e apoiar o trabalho de vocês, né? Com Claro. certeza. Eu vi que você domina muito o assunto ali, todas as explicações que você deu em relação ao lance fixo, à forma de sorteio, vi que você domina geral, a questão dos grupos e tudo mais. E observando aqui a Assembleia da forma como ela ocorreu, aqui a gente só tinha pessoas da Porto Bank, ou a gente tinha algum tipo de auditoria, existe algum tipo de fiscalização no acontecimento da Assembleia, ou simplesmente a forma como ela é feita já vale no que diz respeito, digamos, à transparência e ao que as administradoras têm que fazer no mercado, digamos assim? Então, são as duas coisas, na verdade, né? Hoje, ainda mais como é transmitido ao vivo, tem uma gravação, isso não é à toa, né? A gente já faz porque já traz mais credibilidade e tá tudo gravado ali, então não tem o que fazer. Então, a gente tem sim o time operacional que fica todo aqui no backstage, que fica computando, confirmando se está tudo sendo certo, o sorteio está sendo feito da forma correta, então tem tudo isso. A gravação, todas as gravações ficam com esse time operacional e sim, nós sofremos auditorias. Quais? Duas, a auditoria interna e a externa. A interna, a gente tem uma área de auditoria interna, uma área de compliance aqui da própria Porto, que às vezes do nada não me avisam, chega aqui, senta e fica assistindo mesmo. E fica olhando e depois pontua. Graças a Deus, até hoje deu tudo certo, sinal que a gente está fazendo da forma correta. E essas gravações também são muito importantes de ficarem arquivadas, porque de tempos em tempos, também sem aviso
aviso prévio, o próprio Banco Central nos aciona e pede essas gravações e assiste para conferir se está tudo certinho, está tudo dentro dos conformes. Também, mais uma vez, que bom, nunca fomos pontuados sobre nada quanto à nossa Assembleia, sinal que estamos no caminho certo. Então, pessoal, o que você viu ali na Assembleia é apenas um sorteio que é feito, a extração de centenas para desempate do lance fixo e para desempate do lance livre, caso haja empate. Porque tanto o sorteio quanto o lance livre, ele é feito pelo um sistema da Porto que já identifica todos os clientes contemplados. Agora, eu vim aqui, aproveitei a oportunidade para vir aqui e vou explicar para vocês como é que funciona a extração do número sorteado pela Porto Seguro. Esse é o sorteio, é a extração da Loteria Federal que aconteceu agora no dia 4 de janeiro de 2023. Então, se você for lá no dia 4 de janeiro, você vai ver exatamente esses números aqui na extração da Loteria Federal. Então, vou até colocar aqui, ó, extração do dia 4 de janeiro de 23. Então vamos lá, pessoal. No dia 4 de janeiro, a Federal sorteou no primeiro prêmio o número 59985, segundo prêmio 59598, terceiro prêmio 12.596, quarto prêmio o número 63347 e no quinto prêmio o número 86852. A Porto, ela vai tirar os sorteados dos grupos usando esses números aqui. E agora é que você vai entender como é que isso funciona. Veja só, no primeiro prêmio, a centena sorteada do primeiro prêmio é a centena 985. Então, primeira centena é a 985. Porque a primeira centena vai ser as últimas 3 do primeiro prêmio. O que vai acontecer na segunda centena? A segunda centena, em muitos consórcios, é a centena do segundo prêmio. Não é o que acontece na Porto. Na Porto, a segunda centena vai ser composta pelos números do meio do primeiro número que saiu na Federal. Então, a segunda centena a ser sorteada vai ser a 998. Então, qual é a segunda? 998. Aí é que vai para o segundo número da Federal, que é o 598, ou seja, as últimas 3 centenas. Então, qual é o terceiro número? 598. E aí, qual é o quarta centena? Anda para uma casa para a esquerda. 959. 959. E assim sucessivamente. 596, então o quinto 596, o sexto 259, sexto 259, o sétimo 347, 347, o oitavo 334, 334, o nono 852, o nono 852 e o último 685. O décimo número 685. Pronto. Olha só, peguei o resultado da Federal e com esse resultado da Federal agora a gente tem 10 centenas. Qual é a regra? A regra é, primeiro a gente olha os 3 últimos números da Federal e depois a gente anda uma casa para a esquerda. Desce para o segundo prêmio. 3 últimos números da Federal, anda uma casa para a esquerda. E assim vai. Agora vem a questão se o número vale ou se ele não vale para o grupo. A Porto Seguro hoje, ela não tem nenhum grupo que tenha 900 participantes, mais de 900 participantes. Os grupos com o maior número de participantes ele tem hoje 800 participantes. Então esse grupo aqui, o número, melhor dizendo, 985, ele não serve para nenhum grupo. Em nenhum grupo ele vai servir. Então automaticamente vai passar para o segundo. Só que a Porto também não tem nenhum grupo que tenha mais de 900 participantes. Então o número 998 também não serve para nenhum grupo. Aqui no terceiro número 598, aqui sim, os grupos de imóvel que são de 600 e de 800 participantes possuem a cota 598. Então a gente já achou um primeiro número que vai servir para sorteio no grupo, para indicar qual consorciado foi sorteado. Agora, se o grupo tem grupos da Porto, grupos antigos, o número de participantes do grupo é 540 participantes. Então, esse número, nos grupos de 540 participantes, também
não serve. O 959, que seria o quarto, também não serve. O 596, que seria o quinta centena, também não serve. O 259 serve. Então seria esse a centena sorteada na federal para a contemplação via sorteio. Agora eu vou te explicar algo que é muito importante, que é o seguinte: a Porto, pessoal, ela tem grupos de 300 participantes, ela tem grupos de 360 participantes, ela tem grupos de 600 participantes. É apenas um exemplo. Se você é cliente ou vai ser cliente, você vai saber quantos participantes tem no teu grupo. Então veja só, quando o grupo tem 300 participantes, ele tem o número adicional. Então se você comprou a cota 1, por exemplo, você comprou a cota 001 e o teu grupo é um grupo de 300 participantes. O que significa? Que além da cota 300, você vai ter a cota 1, você vai ter a cota 301 e você também vai ter a cota 601. Por quê? Porque como é possível, desde o número 001 da federal até a 999, que é a centena, se der para encaixar números adicionais, a Porto faz isso. Se for um grupo de 360 participantes, você vai ter a cota 1 e você vai ter a cota 361. Só que não vai ser possível ter mais um número adicional. Você fala, então eu posso ter a cota 721 também. Não vai. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Imagina que você foi lá e comprou a última cota vaga do grupo e por coincidência ela era a cota número 360. Como o grupo só pode ter 360 participantes no máximo, então essa cota aqui é a 360. Você pegou ela. Qual que é a adicional? A adicional seria a 720. Porque se o grupo é de 360 participantes, 360 mais 360, 720. Só que você pode ter mais um número? Não, porque 720 mais 360 vai dar 1080. E a centena vai até no máximo 999. Ainda que considerasse 000, seriam no máximo 1000 números. Então, por esse motivo, quando o grupo é de 360 participantes, o consorciado só tem um número adicional, não tem dois, só tem um. E aí entra naquela regra. Por exemplo, vamos aqui, ó, no grupo de 360 participantes que tem 720 pessoas, existe a possibilidade de ter adicional 985? Não, então não serve. Existe possibilidade de ter o número 998? Não, então não serve. Mas existe a adicional do 598? Existe. 598, que é o que saiu na federal, você vai fazer a seguinte conta: 598 menos 360. Ou vou colocar aqui, 598 menos 360. Quanto que dá? Dá de cabeça aqui 238. Então, pessoal, ó, essa cota aqui, quando você olhar lá no resultado da Assembleia, não vai aparecer que o contemplado foi o 598. Vai aparecer que o contemplado, na verdade, foi o 238. Isso no grupo de 360 participantes. Agora, no grupo de 600 participantes e no grupo de 800 participantes, vai aparecer que o contemplado foi o 598. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre como é que funciona o sorteio da Loteria Federal ou como é feita a extração das cotas contempladas via sorteio através do resultado da Loteria Federal, pode deixar sua pergunta aqui que a gente vai responder, mas eu acredito que por esta explicação você vai conseguir entender que, número 1, você vê quais foram os números sorteados na Loteria Federal. Número 2, você coloca em ordem. Primeiro os últimos 3 números, depois os 3 números do meio e vai colocando primeira centena, segunda centena, terceira centena, quarta centena e posiciona elas. E aí depois é só você ver qual grupo você está. Se você estiver num grupo com mais de 500 participantes, ele não vai ter número adicional. E se você tiver um grupo com menos de 500 participantes, ele vai ter um número adicional. Como é que você descobre o número adicional? Ou você pega o número da sua cota e faz mais o número de participantes, que você vai encontrar esse novo número, essa outra
cota que você tem, o número de cota, que é a cota equivalente ou cota adicional, número de cota equivalente ou número de cota adicional, ou você pega o número da sua cota e subtrai por esse número. Então, para saber, mas você nunca subtrai, na verdade, né? Porque a Porto, ela não informa esse número adicional. Então, basta você pegar o teu número de cota. Você é a cota 100 e você está num grupo de 300. Então, 100 mais 300, você sabe que o seu número equivalente é 400. Você tem a cota 50 e o seu grupo é de 360 participantes. 50 mais 360, seu número equivalente é 410. Você está num grupo de 360 participantes e o seu número de cota é o 233. 233 mais 360 vai dar 593. Então, seu número equivalente é o 593. Pronto, feito isso, você consegue entender o porquê saiu aquele número no sorteio e caso você queira conferir, você vai poder pegar o extrato da Loteria Federal, comparar com o número que foi contemplado no sorteio no seu grupo e vai conseguir ver realmente o porquê que é aquele número sorteado. Caso a Porto procure nas 10 centenas e não ache nenhum contemplado, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o primeiro que sorteou, no caso aqui, foi um grupo de 600 pessoas e deu 598, ela vai colocar um para cima, um para baixo. No caso, 599, 597, 600, 596. E se for um grupo de 360 participantes, aquele que deu 238, ela vai 239, 237, 240, 236, até que ache o sorteado do mês. Lembrando que o desempate, tanto do lance fixo quanto o lance livre, caso haja empate, não é pela Loteria Federal. Aí vale os números que são extraídos na Assembleia, conforme a gente veio aqui assistir hoje. Então é isso, pessoal. Felipe Consórcios aqui direto das instalações da Porto Seguro em São Paulo. Você já sabe, quer fazer o melhor negócio em consórcio? Entre em contato com a gente pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Até a próxima.